Que vontade de dar um abraço em vocês é muito grande. Mas a gente não pode, né? A gente fica aqui, a gente não sabe se você está sorrindo, se não está, porque essa máscara não deixa, só você consegue me ver. Estou sorrindo, o pastor Jorge, bota essa máscara aí, meu filho. Né? E aí, a gente não sabe se você está sorrindo, se não está sorrindo. Posso falar isso com ele, que tem liberdade, tá, irmãos? Total liberdade. Esqueceu. E aí, mas é difícil, eu não sei se... Será que o irmão não está indo com a minha cara, se está indo... Fazer a leitura de olhos nós não aprendemos ainda, né? Porque de lábios a gente já aprendeu alguma coisa, mas de olhos a gente não consegue perceber exatamente o que você está... Aí como que você está, seus sentimentos, até porque sentimento é impossível, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus agora, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Nós não vamos nos alongar tanto. Hoje é Páscoa, né? Na verdade, desde sexta-feira nós vamos comemorando, né, a Páscoa de Cristo Jesus, uma festa bíblica, mas basicamente eu não quero falar sobre a Páscoa, mas sobre o precioso sangue de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus, os benefícios do poder do sangue de Jesus para nossas vidas, porque há poder, e a gente sempre fala isso, há poder não só no nome de Jesus, mas no sangue de Jesus. Esse sangue que foi derramado por mim e por você, e a Bíblia nos ensina sobre isso. Hoje eu estava pensando, eu estava me arrumando para vir para o culto, e pensando assim, um dia todo joelho, né, vai se dobrar, ou seja, todo mundo vai entender que Jesus sempre teve razão. Jesus sempre teve razão. Tudo aquilo que Jesus ensinou em sua palavra, tudo que Ele deixou para nós, Ele sempre teve razão. E eu fiquei muito feliz esse ano, em assistir até alguns canais do YouTube, que eu nem sabia que eles tinham essa vertente cristã, e alguns até canais que são de comediantes, um deles é muito conhecido aí, e eles prepararam uma peça teatral, mas não para zombar de Jesus, não, eles fizeram uma peça realmente sobre a Páscoa, dizendo, nós vamos resgatar, olha só o que eles fizeram, nós vamos resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa, que nada tem a ver com coelho e ovo e chocolate. Eles fizeram isso. Eles fizeram uma peça teatral online, montaram um canal muito famoso, muito conhecido, alguns aqui devem conhecer, e mostrando, nós queremos restaurar, resgatar o princípio da Páscoa, para que nossas crianças aprendam qual é o verdadeiro significado da Páscoa, que Jesus veio, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, glória a Deus, olha só que bênção. E não só eles, outros canais também, a gente vendo, né, YouTubers aí famosos falando sobre isso. Então a gente consegue perceber que há um resgate acontecendo. Ou seja, nós vamos ver no final que Jesus tinha razão para tudo, queridos. Jesus continua sendo o rei, soberano, e todo joelho vai se dobrar mesmo diante dele. E toda língua vai confessar que ele é o Senhor. A gente não quer falar isso da boca para fora. Essa é uma verdade que eu e você cremos. E é uma verdade mesmo. Deixa eu ler com você 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo, encontraram aí, amém? 1 Pedro capítulo 1. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Ou seja, nós vivíamos de qualquer maneira. Não fomos resgatados com coisas corruptíveis. Ninguém pagou para nos resgatar. Deu prata, deu ouro, deu dinheiro. Deus não pagou por isso, através de coisas físicas. Que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso, o quê? Sangue de Cristo. Então não foi prata, não foi ouro que o Senhor nos resgatou. Nada que é corruptível, mas o que é incorruptível sim, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que eu vou falar para você aqui, eu sei que você já sabe disso, alguns não sabem, mas vão saber hoje, mas a maioria de nós somos cristãos, somos servos de Jesus, somos falhos, somos pecadores e abrimos o nosso coração para o Senhor, nós já entendemos isso. Nós já compreendemos isso, nós andamos através disso.
Quando você olha para sangue na Bíblia, sangue representa o que na Bíblia? Vida. Sangue representa a vida. Por isso que nós hoje temos vida. Vida e vida de qualidade, a Bíblia fala. Por quê? Porque a vida é Jesus. Ele é a vida. Então a vida habita em nós. E sangue representa na Bíblia a vida. Mas qual seria o verdadeiro valor e o verdadeiro significado do sangue de Cristo? Que benefícios esse sangue nos trouxe? O sangue de Jesus, com certeza, sem dúvida, o bem mais precioso e mais valioso que recebemos da parte de Deus. Porque o sangue de Jesus representa a vida completa dele em nós. Aí, pastor, eu já sei disso. Amém. Então vamos desfrutar disso agora. Vamos nos alegrar com isso agora. Vamos festejar por isso agora. Que talvez você esteja aqui hoje meio batido, meio cansado, talvez você em casa aí, poxa, eu queria estar lá no culto, eu queria estar com os irmãos, eu queria estar trabalhando, alguma coisa está te abatendo, você perdeu um ente querido, tem alguém enfermo, mas eu quero trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Hoje eu resolvi, pelo Espírito Santo, colocar no meu coração, diz, eu vou levar à memória dos meus irmãos aquilo que nos dá esperança. O que nós temos em nós? O sangue de Cristo Jesus. E esse sangue, ele pode transformar, ele faz mudanças maravilhosas em nossa vida. Ele fez na sua vida, querido. Foi o sangue de Jesus. Ei, foi o sangue de Jesus. Ei, foi o sangue de Jesus. Aquele sangue derramado que fez a transformação na sua vida. Você e eu, escuta isso, hein? Nós não temos o poder de transformar as pessoas. Nós não temos esse poder. Eu posso ser pastor aqui, né, dos irmãos, todos que estão aqui, do William, pastor Rogério, da Denise, mas eu, nem você, nós não temos o poder de transformar a vida do outro, mas o sangue de Jesus tem. O sangue de Jesus mudou a vida do William, do pastor Rogério, da Denise, da Eliana e assim por diante. Foi o sangue de Jesus que mudou a sua história. Então escuta uma coisa, ei, você está preocupado aí, o discípulo, poxa, podia estar aqui no culto, o discípulo não sei o que, está sumido. Querido, você fez a sua parte, você prega o evangelho, você discipula, você anuncia a palavra, amém. Então deixa que o Espírito Santo cuide do resto. Não é você que muda a vida de ninguém. Não é você que vai mudar a vida do discípulo que você cuida. A obra é de Jesus. A obra é do Espírito Santo, nós apenas somos atalaias, ou seja, proclamadores. Eu posso falar para a pessoa, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se ele não quiser aceitar, é ele e Deus e mais ninguém. Eu não posso intervir nisso, eu não posso mudar esse quadro, ele tem que escolher. Se alguém quer continuar vivendo no pecado, é a escolha dele, não é escolha minha. Cada um aqui vai prestar contas diante do Pai. Mas uma coisa eu tenho certeza, o sangue de Jesus, ele tem o poder de fazer mudanças maravilhosas na nossa vida. O sangue de Jesus, ele garante o perdão dos nossos pecados. Ele destrói as acusações do inimigo. Toda acusação do inimigo contra nós, quando o inimigo olha para nós e vê nossos pecados, tem uma coisa que ele também terá que ver. Sabe o quê? O que é? Fala aí. Vocês estão com dúvida? Você está com dúvida aí, meu irmão? O inimigo vê nossos pecados, sim ou não? Sim. Mas o que ele vê também? O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Isso que ele vê, queridos. Nós somos livres da condenação eterna. Esse é o real significado do poder do sangue de Jesus Cristo. E quando nós mergulhamos nesse sangue, nessa riqueza que é profunda, que é a palavra de Deus, e começamos a ver as verdades sobre o valor desse sangue, nós vamos ainda nos aprofundar mais ainda, e vamos mergulhar nesse sangue, ou seja, mergulhar nesse ensino, e aí nós vamos desfrutar das maravilhas que o Senhor separou para nós em sua palavra. Deixa eu passar para você rapidinho hoje 3 verdades a respeito do grande valor
do poder do sangue de Jesus Cristo. Primeira verdade, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todos. Diga comigo, todos. Diga todos. Diga, você que está online aí, escreva então, diga aí, faz o que você quiser, todos. Todos os nossos pecados. Não, acho que você não entendeu. Você é vacilão, meu irmão. Ó, Jesus perdoa. Se você se arrepender de coração, Ele perdoa. Ei, Ele perdoa. Glória a Deus. Não importa o tipo de pecado. Não importa o que você cometeu na sua vida. Não importa se foi uma coisa terrível para a sociedade. Não importa se você é uma pessoa que fez algo que poderia ter hoje um julgamento terrível na sua vida. Não importa o que você fez. O sangue de Jesus é único, capaz de purificar de todo o pecado. Se não fosse isso, nem eu, nem você estaríamos aqui agora, porque nós somos pecadores. Ah, mas eu não pecava tanto assim, eu não era tanto assim. Meu irmão, pecado para Deus é pecado. Estamos separados da glória de Deus. Não interessa o que você fez na sua vida, estamos separados, mas quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, diga comigo, toda a injustiça. O sangue de Jesus Cristo tem esse poder. Ele opera essa verdadeira purificação. Ele faz isso em nossas vidas. Isaías 1:18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. O escarlate e o carmesim eram cores muito fortes, era um vermelho muito forte que não desbotava de jeito nenhum. Eles usavam em roupas, isso não havia como desbotar. E aí o que acontecia? Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de entender esse poder do sangue de Jesus, esse poder do amor de Jesus. Nós não conseguimos entender como que uma pessoa má, uma pessoa que fez tantas coisas horríveis, e eu já ouvi isso. Uma vez eu conheci uma pessoa, um senhor, lá em São Fidélis eu conheci, e aquele homem era um servo de Jesus Cristo. Eu conheci como servo, já era um homem bem idoso. E aí, eu era ainda bem jovem, não faz muito tempo isso, né? Gosto de falar isso. Mas aí eu conheci aquele senhor e minha mãe, alguém lá da região chegou para mim e falou assim: você conhece a história daquele homem ali? Eu falei, não, só conheço ele que ele é servo de Deus, ele se converteu, aceitou Jesus. Aí ele começou a me contar o que ele fez. Eu não posso nem te falar aqui. Eu não posso nem falar aqui do nível que foi. E aí eu olhei, aí eu falei para ele, mas o sangue de Jesus é poderoso, né? Só que as pessoas, é interessante, não conseguem esquecer o que a pessoa fez. Ele carregou, né, até que ele faleceu em Cristo, foi para a glória. Mas quem não tem Jesus, não consegue entender que uma pessoa daquele tipo, que fez aquilo que ele fez, que vivia só fazendo mal, que fazia só mal à sociedade, que cometeram pecados terríveis, crimes que eram bárbaros, que nós chamamos de hediondos, nós não entendemos, nós não compreendemos, mas veio o perdão de Deus, e o sangue de Jesus é a solução para essa pessoa. Então, eu quero te dar uma notícia muito boa hoje, tem jeito para você, porque se teve jeito para mim, para aqueles que estão aqui agora, e jeito para quem está perto de você, tem jeito para você, tem jeito para todos. E eu quero dizer a você, que talvez esteja vivendo essa situação, você esteja achando que está tudo acabado, está tudo terminado, eu sou o pior ser humano da face da terra, eu cometi vários crimes, talvez você tenha que pagar pelos seus crimes, mas a sua salvação, você pode ter em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso, meu irmão, mais forte que você puder.
Não é você vir à igreja, ir para a célula, tocar na igreja, pregar na igreja, ajudar na obra da igreja, dar oferta na igreja, ser dizimista fiel, primicista, ofertante. Não é nada disso que te purifica. Quem te purifica é o sangue de Jesus. Essas coisas são consequências, queridos. Só isso, nada mais do que isso. Nada disso nos purifica. Quem nos purifica de todo o pecado é o sangue de Jesus. Então, lembra de Naamã, quando mergulhou, tomou a decisão, depois de muita discussão, tomou a decisão de mergulhar e foi purificado nas águas do Jordão. A mesma coisa acontece quando nós mergulhamos no sangue de Cristo. Nós somos purificados pela fé em Jesus, de todos os nossos pecados. O poder do sangue de Jesus, ele age em nosso coração de maneira extraordinária, em nosso interior. O sangue de Jesus, ele lava tudo. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele, o Senhor, disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é que tem poder para te lavar, te purificar, te remir de todos os pecados. Esse sangue que foi derramado naquela cruz, você vai dizer: eu já sabia disso. Então glorifica a Deus, porque esse sangue está sobre você. Há uma historinha que contam, não sei se é verdade, talvez você já tenha escutado, de Lutero, que quando ele estava lá no seu momento de oração, alguns contam isso, não sei se é verdade, e ele estava orando ao Senhor, e de repente, o inimigo apareceu diante dele, e começou a dizer para ele: mas você é um pecador, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E aí, Lutero pegou um pedaço de papel, uma caneta, que ele tinha para escrever na época, e começou a escrever todos os pecados que ele havia cometido. O que ele lembrava, ele ia escrevendo, foi escrevendo. Quando ele terminou de tudo aquilo que ele conseguia lembrar, ele pegou a caneta, e o diabo estava lá, e fez um risco de alto a baixo, e escreveu: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Aleluia! É isso que acontece, meu irmão, com aquele que abre o coração para Jesus. Então há chance para nós. Segunda verdade sobre o sangue de Jesus: o sangue de Jesus foi o valor pago pelos nossos pecados. Foi o valor pago pelos nossos pecados. Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Todos nós aqui estávamos perdidos. Todos nós aqui não tínhamos condição de pagar a dívida que tínhamos com Deus. Nossos pecados nos separavam do Senhor. O preço para se pagar por esses pecados era tão alto que nenhum ser humano poderia fazê-lo. Deus instituiu as leis, colocou as leis e disse: se vocês cumprirem todas elas, ponto a ponto, vocês vão conseguir. Mas era impossível cumprir toda a lei. Até que ele pensou, e ele já sabia: eu vou cumprir toda a lei nessa terra, na pessoa do meu filho. Então ele veio a essa terra, ele trouxe Jesus a essa terra, para pagar o valor do nosso resgate, para pagar a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida eterna com Deus, uma dívida que nos levava à condenação eterna, mas o sangue de Jesus promoveu a nossa liberdade. Nós estávamos presos a essa dívida, estávamos aprisionados, acorrentados, algemados. Nós éramos como prisioneiros de Satanás. Você estava preso pelas correntes do inferno. Você estava preso nas prisões do inferno. Mas quando Jesus veio, aleluia, e quando ele foi àquela cruz, e quando ele derramou o seu sangue, e quando ele disse: está consumado,
O véu do templo se rasgou de alto a baixo. As prisões se abriram, porque era o precioso sangue de Cristo, que tinha condição de pagar o preço que ninguém poderia pagar. Ele pagou esse preço. Jesus entrou em cena para mudar a nossa história. Jesus entrou em cena para te tornar livre. Agora, não existe mais condenação eterna sobre nós. Nós somos pecadores, sim ou não? Sim ou não? Mas existe condenação eterna para nós? Não. Nós somos livres em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O sangue de Cristo foi o valor pago por nossos pecados. Jesus pagou a dívida que nós tínhamos e hoje nós somos livres para adorá-lo. Você crê nisso, meu irmão? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor, dê um brado de vitória, glorifica a Ele. E por último, terceira e tantas outras verdades que teríamos, mas eu quero deixar com você só essa. A terceira verdade é sobre o poder e o sangue, o valor do sangue de Cristo Jesus. O sangue de Jesus, entenda isso, é a segurança da nossa vitória. Eu vou repetir para você. O sangue de Jesus é a segurança da nossa vitória. Nós sabemos que nós temos um grande inimigo chamado Satanás. Ele é nosso grande arqui-inimigo. Seu inimigo e meu inimigo não é meu vizinho, não é seu parente, não é seu familiar, nada disso. Não é seu patrão, seu funcionário, nada disso. Nosso grande arqui-inimigo é Satanás. E sendo ele inimigo da igreja, todos aqueles que querem se aproximar de Jesus, com certeza serão atacados por esse inimigo. Mas esse inimigo vai encontrar algo em nossas vidas. Olha só o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, um texto muito conhecido da palavra de Deus. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, vosso inimigo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O sangue de Jesus garante a vitória sobre o inimigo. Os cristãos devem ter no sangue de Jesus o seu escudo e a sua proteção. Jesus, pelo seu sangue, nos livrará de todas as acusações que o inimigo tentar contra nós, porque ele é tão cara de pau que a Bíblia diz que ele fica lá, perto do trono, acusando os irmãos. Olha lá, olha lá o que o Rogério fez, olha o que o Wagner fez, está lá, ó. E Jesus, nosso intercessor, está ali do lado. Aí, nosso Jesus, que é intercessor, vai para o Pai: Pai, só tem um detalhe, olha lá o meu sangue sobre ele. Olha lá o meu sangue sobre ele. Olha lá o meu sangue sobre ele. Quando Deus ouve isso, querido, ele que é o nosso intercessor, aleluia, nós podemos vencer todas as acusações do inimigo. Então nós temos que tomar posse dessa bênção em nossas vidas. Nós temos que fazer desse sangue a nossa proteção, porque esse sangue nos protege. O poderoso sangue de Jesus é a grande arma que temos para vencermos o inimigo. E ele está sobre nós. O sangue de Jesus tem o poder de proteger a sua vida, a sua família, a sua alma da perdição eterna. Ele sela você. O sangue de Jesus é o nosso passaporte que nos conduzirá à glória. Quando você for à presença do Rei, não é por suas obras, não é por aquilo que você fez, não é porque eu sou pastor, que eu estou aqui liderando a igreja, porque eu sou líder de célula, porque eu toco na igreja, que eu sou músico, que eu estou ali. Não é nada disso, querido. A gente vai chegar à presença do Rei, porque nós estamos cobertos pelo sangue dele. Porque é o sangue dele que nos santifica, é o sangue dele que nos purifica, é o sangue dele que nos dá acesso ao Pai. Não é teus atos, tuas atitudes, suas ações são apenas consequências daquilo que você já vive.
Ou seja, você tem o sangue sobre a tua vida, você tem Jesus na tua vida, então suas boas obras são apenas consequências disso, nada mais do que isso. Fomos criados para viver nelas, diz a palavra de Deus. Mas o que nos leva à presença do Pai, de viver ao lado do Pai, de termos acesso direto ao Pai, é o sangue de Jesus. Então nunca se esqueça disso. Eu já vi aqui testemunhos. Eu não sei quem me contou, não estou lembrando agora, alguém que me contou, eu já ouvi isso algumas vezes. Mas alguém aqui me disse, poucos dias, falou assim, pastor, quando não era convertido, eu ia em outros lugares, né? E quando eu chegava nesse lugar, alguma coisa que surgia lá dizia para mim assim, esse lugar aqui não é para você não, vai embora, você é daquele lá de cima. Você é daquele lá de cima. Você não é daqui não, você não pode ficar aqui não. E eu fico me perguntando, Senhor, como é que funciona esse processo aí? Como é que acontece isso? O que acontece com a gente? E eu só consigo pensar no sangue de Jesus. Eu só consigo pensar naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Há uma marca em nós, que o diabo consegue identificar. Ele consegue perceber, ele sabe. Ele sabe quando você tem o sangue de Cristo. E quando você tem o sangue de Cristo, ele não pode tocar, a não ser que o papai deixe. Então, enquanto você tiver o sangue de Cristo sobre você, papai não deixa ninguém te tocar não, meu amigo. Papai está cuidando de você. O tempo todo ele está cuidando da gente. Por quê? Porque nós temos o sangue. Esse sangue que anulou toda a dívida que nós tínhamos com o inimigo. Que a gente não poderia pagar. Não tinha como nós pagarmos essa sentença de culpa que nós vivíamos. Não tínhamos como anularmos isso. Porque nós estávamos separados de Deus. Mas quando veio o sangue de Jesus, quando Jesus veio a esse mundo, ou você acha que o diabo quis levar Jesus para a cruz? Não, queridos. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. É isso que ele queria. Ele não queria que Jesus fosse para a cruz. Por quê? Porque ele sabia que o sangue de Jesus purificaria a humanidade de todo o pecado. Todos aqueles que estavam condenados eternamente, aquele sangue teria o poder de livrá-los da condenação eterna. Para onde o diabo já está condenado eternamente, e ele quer levar todo mundo com ele, mas ele sabia que se Jesus subisse aquela cruz e derramasse seu sangue, aí estaria tudo perdido para ele. Então ele fez de tudo para Jesus não ir para a cruz, mas Jesus cumpriu o propósito, ele foi para a cruz. Só que o diabo pensou que Jesus morreu, mas quando ele viu, o diabo já estava lá tomando das suas mãos as chaves. Aleluia, para quem entende isso, né? Para quem crê nisso. E a vida de Deus hoje está em nós. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Aleluia. Então, quando chegou naquele domingo, aquelas mulheres chegaram no sepulcro, e aí não encontraram o corpo. Onde está o mestre? O que aconteceu? E aparece um anjo, e diz, vocês não lembram não? Mas o quê? Ele não avisou? Ele está vivo, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Irmãos, essa é a maior primícia do Evangelho. O nosso Jesus, aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós adoramos, aquele que nos trouxe aqui, que fez a gente sentar nessa cadeira aí, eu pegar esse microfone e ficar falando isso para vocês, aquele que nos dá esperança, aquele que no meio dessa crise toda que nós estamos enfrentando, que nós vamos sentir dor, vamos sentir angústia, vamos ficar preocupados em algum tempo, alguma coisa vai acontecer, mas nossa fé está firmada nele, porque não vemos mais somente para esse mundo, nós estamos vendo a vida eterna, e tudo isso só foi possível, porque naquele domingo, ele ressuscitou, a pedra foi removida, e onde estava Jesus? E os soldados estavam lá, vigiando, mas a pedra foi removida, por isso que eu gosto sempre de lembrar, quando a gente chega lá, e hoje o Ricardo Papel colocou até uma foto lá no Instagram,
né, dele dentro do local lá que eles dizem ter sido o sepulcro de Jesus, e está escrito o que lá na plaquinha lá? Ele não está aqui, ele vive, não é isso? Ele não está aqui, está em inglês, né? Ele não está aqui, não vou falar inglês para vocês, eu não sei mais ou menos. Mas enfim, ele não está aqui, ele vive. O dia que você for a Israel, você vai a Israel estudar. Não tem mais nada mais espiritual, nada disso. Já fui lá estudar algumas vezes. O dia que você for lá, eu duvido você não se ajoelhar na hora que você entrar naquele sepulcro. Eu duvido você não se emocionar, eu duvido você... É alguma coisa que acontece que é inexplicável. Você já entra... Meu Jesus não está aqui. Os outros estão todos, os ossos estão todos por aí. As sepulturas estão todas por aí. Mas a única sepultura que está vazia é o do nosso Rei. É do nosso Jesus. Por isso, queridos, mesmo diante de tanta dor que você talvez esteja enfrentando, mesmo diante de tantas preocupações que você esteja enfrentando, eu convido você a colocar teus olhos naquele que vive eternamente. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. O Monsaldo até falou comigo essa semana: pastor, eu sei o que é passar pelo vale da sombra da morte, porque eu passei por lá, mas eu só passei, e só sabe quem passa. Mas eu não temia mal algum, porque eu sabia que Ele estava comigo. Eu não tinha medo, não tive medo, ele falou. Eu só tinha preocupação com a minha família, preocupava com minha esposa, com minha filha, ficava Senhor cuida, mas eu não tive medo. Por quê? Porque eu sabia que Ele estava comigo. Então, querido, tudo isso que nós estamos enfrentando, se nossa mente estiver focada somente nessa terra, nós vamos ficar sofrendo, e não haverá nada de alegria dentro de nós. Não haverá um prazer de nada dentro de nós. Porque a única coisa que nos dá alegria hoje, verdadeira, é saber que Jesus habita em nós, que a morte Ele já venceu, porque nós vamos passar por ela, mas quando você abrir seus olhos, você verá o Rei, porque quando o último suspiro for dado, e você abrir seus olhos, nós veremos o Rei Jesus, a quem morreu por nós, e venceu a morte. Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia! Você pode ficar de pé e glorificar Jesus por isso, querido. O sangue de Jesus é poderoso. Ele tem poder para purificar de todos os nossos pecados. Ele tem o poder, Ele tem o valor para pagar todos os nossos pecados. E Ele é a segurança da nossa vitória. Aleluia!